Nesse vídeo, nessa dica minuto, nós vamos falar um pouco sobre o circuito oscilador do 555. Então, no modo astável, a gente já falou um pouco sobre astável e monoestável. Num outro dica minuto, vocês podem procurar para entender bem. Mas no nosso caso, nós vamos falar sobre esse oscilador. E para isso, para a gente poder usar como exemplo, nós vamos pegar o datasheet, que é o nosso documento básico do CI. E nós vamos pegar o circuito base, do modo astável. Então, se a gente selecionar esse circuito, vamos usar ele como exemplo. Bom, nesse circuito, o que nos interessa olhar? Resistor A, resistor B e o capacitor. Por quê? Esses são os componentes que vão me servir para calcular o tempo. O tempo de quem? Quando eu falo no astável, eu estou falando no oscilador, no ciclo perpétuo. Então, eu tenho, quando ele está ativo, ele vai me trazer a tensão que eu estou na entrada, digamos, como exemplo, 5 volts. E quando ele entra no ciclo baixo, o low, ele está em 0 volts. Então, eu tenho um tempo que ele está em high, em alto, 5 volts, e o tempo que ele está em low, em 0 volts. E ele fica oscilando para cima e para baixo, ligado e desligado, ligado e desligado. Então, esse tempo é o T1 e esse tempo aqui vamos chamar de T2. A soma dos dois é o ciclo completo, que a gente vai chamar de TT, tempo total. E como é que faz esse cálculo aqui? Bom, o T1 eu vou fazer 0.693, isso aqui é uma constante, eu sempre vou usar 693. O resistor A mais o resistor B vezes o C. Então eu somo esses dois resistores e multiplico pelo C. É basicamente isso. O T2 é um pouquinho diferente, que é o de baixo, o low, os 0 volts. Eu faço a mesma coisa, mas eu não considero o resistor A, eu considero só o resistor B, e o capacitor. E o tempo total, então, nada mais é do que a soma dos dois tempos. Então, essa é uma fórmula bem simples, então vocês podem usar para fazer os cálculos do tempo que vocês querem que o LED, por exemplo, fique aceso e apagado e que ele fique piscando. Alguns detalhes que a gente tem que cuidar. A soma do R1 e do R2 nunca pode passar de 3 mega. Os resistores nunca podem passar de 3 mega. E aqui alguns outros itens interessantes, por exemplo, o capacitor deve ter no máximo 2.200 micro e no mínimo 500 pico. Então, algumas informações interessantes. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa a vocês e valeu!